Deixa eu adivinhar, você é estudante de psicanálise e está procurando aqui na internet, no YouTube, a diferença ou se existe uma diferença entre os termos pulsão e instinto na psicanálise. Acertei? Bom, acredite, não é só você que tem essa dúvida é muito comum e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para explicar de uma vez por toda para vocês aí se existe ou qual a diferença entre esses dois termos. Se você quer aprender de uma vez por todas isso, então fica aqui comigo que eu vou ensinar para você, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, eu sou professor de hipnose e psicanálise. Minhas redes sociais estão aqui na descrição e ó, se você quiser me seguir no Instagram, me segue lá, vou deixar aqui pra vocês. Outro recado aqui também pra vocês que estudam psicanálise, se vocês querem aprender hipnose de graça, tem um curso aqui no meu canal, totalmente gratuito, com certificado. Eu vou deixar nos cards aqui pra você clicar e assistir o vídeo de regras onde eu explico como fazer. E também tem aqui no primeiro link da descrição, ok? Bom, mas vamos ao tema de hoje, que é pulsão e instinto. Será que existe uma diferença? Qual que é essa diferença e por que tem essa confusão toda? Bom, toda essa confusão começou com a tradução, com a origem etimológica da palavra trieb, que foi a palavra que Freud usou, né, que foi traduzida para instinto, né? Trieb, no alemão, tem o significado de instinto também biológico, mas tem outros significados junto com ela, que é a de pulsionar, de empurrar, de mover para. E quando a gente pega a palavra em português, ou mesmo em inglês, né, que é instinct, né, ou em português instinto, essa palavra instinto está mais relacionada à parte de instinto biológico, que não que Freud estava descartando, mas que não era a única coisa que estava ali querendo ser dita quando ele estava falando em instinto, ou no caso em trieb. Então acabou que por essa tradução não ser muito ao pé da letra, muito fiel ao que o Freud estava querendo dizer quando ele escreveu, acabou criando essa espécie aí de confusão e por isso que os estudantes, né, as pessoas que vieram estudando psicanálise, chegaram a grande maioria à conclusão, não vou falar aqui que o que eu estou dizendo é uma verdade absoluta porque tem psicanalistas que defendem que o instinto seria a mesma coisa que pulsão. Mas a grande maioria dos estudiosos da psicanálise seguem a linha de diferenciar, né, instinto e pulsão justamente por Freud dizer que ele não estava querendo dizer só de instinto biológico quando ele falava de trieb. Mas eu não estou dizendo aqui, pessoal, que não tenha instinto, tá? Lógico que nós humanos temos instinto, mas por que o Freud disse que a palavra necessariamente, né, nesse sentido aqui na nossa língua, não seria completamente fiel? Porque quando a gente fala de instinto, vamos supor um instinto animalesco, é um instinto visceral, um instinto que o animal praticamente não luta contra, ele vai sentir aquela necessidade instintiva e ele vai fazer imediatamente, né? O instinto da fome, ele vai sair e vai caçar e vai pegar, né, a comida que esteja mais fácil, a presa mais fácil, para ele economizar energia. Agora, quando pensamos no ser humano aqui, né, no animal racional, como nós temos o neocórtex no cérebro mais desenvolvido, nós temos inteligência e racionalidade. Quando nós, por exemplo, sentimos fome, a gente não vai necessariamente na coisa mais rápida, na coisa mais fácil. A gente não quer só saciar a fome. A gente vai pensar num cardápio, se é massa, se é comida japonesa, se é churrasco. Lógico, eu tô falando, né, sem cogitar aí situações diferentes financeiras. Mas no geral a gente vai ter as preferências, a gente vai querer ir para um lugar ou para outro, comer sozinho ou comer acompanhado. Então a alimentação que pro animal é só ir lá comer e saciar a fome, pra gente não. Por exemplo, pegando o instinto básico da fome, pra gente não, pra gente tem todo um contexto envolvido no ritual de comer. E essas coisas que estão em volta do instinto de se alimentar, né, que é o cardápio, o ambiente, as pessoas, o local, tudo isso a gente considera como a pulsão. Então as pulsões provêm do instinto, provêm do id, né? Assim como o instinto provém do id, as pulsões também provêm dele, mas elas não são um objeto fixo, como no caso do instinto. No instinto o objeto é fixo. Por que fixo? Porque o instinto ele quer matar a fome, só isso. Agora na pulsão não, na pulsão, eu quero matar a fome, mas eu quero matar a fome com pizza, eu quero matar a fome com lanche. Sabe quando você fala assim, eu tô com fome de uma coisa diferente? Então, você não está ali objetificado em sanar essa fome, em saciar essa fome. Você está querendo simplesmente comer pelo prazer. E quando você está usando de um instinto primário, mas na verdade como forma de sentir prazer, então a gente está falando das pulsões. Então, para você entender aí, a primeira diferença maior que tem entre um e outra é essa, é que o instinto ele tem um objeto fixo como saciar aquela necessidade, né? Seja qual for. Por exemplo,
na fome, que é saciar a fome. E agora na pulsão, ela quer saciar a fome também, mas ela quer saciar a fome de uma outra maneira e nem necessariamente precisa estar com fome. Tem muita gente que vai comer sem estar com fome, vai comer por prazer da comida. E quando você está buscando prazer e não satisfação, da satisfação no sentido de necessidade, aí a gente fala de pulsão. Você também pode encarar a pulsão como um subproduto do instinto, tá? Então, para existir a pulsão, precisa ter um instinto antes. Ela não tem como vir antes dele, né? Ela é apresentada, a pulsão nos é apresentada durante a vida e o instinto já nasce com a gente. Então, primeiro precisa existir um instinto e depois é criado-se a pulsão. Então, ela é um subproduto do instinto. E como eu falei, as pulsões não nascem conosco, elas são nos apresentadas durante a vida. Por exemplo, um bebê, né? Imagina que o bebê tá com fome, ele acabou de nascer e ele a mãe nem viu ele ainda. Ele acabou de nascer, saiu dela, foi para a incubadora e chegou a hora talvez ali de amamentar pela primeira vez. Na hora que ele sente fome, ele vai chorar naturalmente, certo? Ele não precisa aprender a chorar, ninguém ensina ele a chorar. Ele já nasce sabendo chorar para mostrar que ele está com uma necessidade, que no caso é fome. Na hora que a mãe pega o bebê e coloca no colo e dá de mamar para ele, lógico, ele vai sentir a saciedade da fome que ele tava, mas vai vir junto outras coisas ali junto com ele. Vai vir o calor da mãe, o afago na cabecinha, o afeto, ela vai ficar ninando talvez ele vai sentir aquele carinho, aquele amor, e tudo isso vão ser pulsões que estão sendo criadas juntos, né, para saciar essa fome também. Quando ele percebe que ele ganha tudo isso na hora que ele chora, muitas vezes ele aprende que daí não precisa necessariamente chorar só para quando está com fome. Ele pode chorar porque ele quer colo, porque ele quer ser aninhado, porque ele quer carinho. Então os bebês acabam chorando também, eles aprendem que daí eles querem agora a pulsão. Eu não quero necessariamente a comida, não quero o de mamar, ou também, né, mas não só isso, eu quero carinho, eu quero ser ninado, eu quero o afago na cabeça, não que ele esteja racionalizando sobre isso, é de certa forma bem inconsciente, mas ele acaba vendo que ele ganha outras coisas além de saciar a fome quando ele chora. E tudo isso que não é a própria saciedade da fome em si, que ele está querendo obter quando ele está chorando, a gente chama de pulsão, que são os desejos. Se a gente pegar, por exemplo, um outro instinto, né? Porque talvez você fale, mas você só está falando de fome. Vamos falar, por exemplo, de instinto de reprodução, né? Que todos os animais têm. Esse instinto biológico aí de reprodução acaba criando pulsões diferentes também, né? Então, quando a gente fala de reprodução, vamos falar que a gente está falando de sexo. Então, as pessoas fazem sexo por prazer, fazem sexo com camisinha, fazem sexo querendo evitar a gravidez, a gestação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o instinto biológico é o de reprodução. A gente tem essa vontade de fazer sexo, no caso, por causa do instinto de reprodução, mas a gente não necessariamente quer se reproduzir. Ou seja, o instinto é aquele, é de reproduzir, mas a pulsão é de simplesmente sentir o toque do parceiro, né? Aí vem os fetiches, vem as parafilias, né? Que eu vou fazer um vídeo sobre parafilias. Já fiz um vídeo sobre fetiche e parafilia também, né? Na diferença. Vou deixar aqui no card pra vocês. Também tem aí a masturbação, né? Então acaba tendo várias maneiras de você saciar esse instinto, né? Ou seja, lembra, várias maneiras se chama de pulsões. Quando tem várias maneiras diferentes de saciar esse instinto, a gente chama essas maneiras variáveis de pulsão. Então existem várias maneiras dentro do instinto de reprodução para você saciar ele que não seja necessariamente reproduzindo e tendo filho. E outro detalhe aqui que eu sou obrigado a dizer para vocês, principalmente para quem está estudando psicanálise, vai se deparar muito com isso daí, com essa dificuldade, porque muitas vezes alguns líderes, não vou nem falar religiões, mas alguns líderes religiosos, eles usam dos instintos biológicos, tá, para defender e usar isso como corroboração de um argumento religioso deles. Por exemplo, se a gente pegar o instinto materno, né, que a gente fala de instinto materno, que a mãe tem o instinto de proteger o filho, de defender, de ficar preocupada. E aí a gente pega uma moça que não quer ter filhos, que ela não liga, e se ela tiver um filho, ela vai querer abortar, ou ela vai querer doar para alguém, ou vai querer levar para o orfanato. E aí a sociedade, como ela tem essa visão um pouco mais religiosa da coisa, ela vai dizer que essa mulher tem um problema, né? Que ela não tá funcionando bem, que ela é louca, que ela é isso, que ela é aquilo. E por quê? Tudo isso baseado na premissa de que esse instinto biológico ele regula o fator moral na nossa sociedade, tá? E muitas vezes
você vai ver isso em outros contextos, como por exemplo na própria homossexualidade, né? Onde não tem como dois iguais se reproduzirem tecnicamente, e por isso que eles vão dizer que quando tem dois homens ou duas mulheres, que não é o correto, né? Então os religiosos vão dizer que isso não é correto porque o natural o biológico é vocês se reproduzirem e terem filhos, quando na verdade muitos casais héteros nunca teve filhos e nem querem, tem os estéreis também, e ninguém fala nada sobre isso. Então cuidado aí quando você estiver analisando, porque existe essa correlação que muitas vezes as pessoas fazem de instinto biológico animal e trazem muito ao pé da letra pra gente, né, pros seres humanos, e acaba, como Freud disse, existe essa distinção muito grande entre um instinto biológico animalesco e visceral e um instinto em nós que somos inteligentes e racionais. E antes de eu fazer a comparação entre um e outro aqui e dar a diferença detalhada, se inscreve aqui no canal se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida que eu vou responder você, se você gostou, se ficou algum tipo de informação de fora, tá? Eu vou adorar ver a sua opinião aqui embaixo. Então eu vou falar agora da diferença bem clara entre um e outro, tá? Vou colocar aqui uma tabelinha ou um texto aqui, conforme eu conseguir colocar na edição para vocês. Então vamos começar dizendo que instinto é inato, ele nasce com a pessoa ali. Então você não precisa aprender a sentir instinto, você não precisa aprender a responder ao instinto, porque isso já nasce com você, tá? No caso da pulsão, não nasce com a gente, a pulsão nos é apresentada conforme a gente vai satisfazer o instinto pela primeira vez ou ao longo da vida também. E muitas vezes as pulsões estão conectadas às fases psicossexuais, oral, anal, fálica, genital. Conforme a gente vai passando, né, quando criança, pelas fases, as pulsões vão mudando de local, né, de zona erógena no corpo. Então, pulsão não nasce com a gente, ela nos é apresentada diferente do instinto que nasce conosco. O instinto tem objetivo fixo, então, ou seja, ele quer sanar aquela necessidade, seja ela qual for. O objetivo dele é esse, apenas esse. Agora já na pulsão, não. Na pulsão tem várias maneiras diferentes de sanar esse objetivo que, no caso do instinto, ele só quer ser saciado. Na pulsão tem várias maneiras, como eu dei o exemplo da fome e da reprodução. O instinto é relacionado à autopreservação, tá? O foco do instinto é esse e exclusivamente esse. A pulsão já é relativa ao desejo, à vontade, à satisfação e ao prazer. O instinto, ele tem a satisfação plena, ou seja, se você está com fome, independente daquilo que você come, se é uma coisa que você gosta muito ou pouco, você vai saciar a sua fome. E esse é o objetivo do instinto. Agora, no caso da pulsão, se você necessariamente não está indo comer por fome, e sim porque você está buscando prazer, não vai ser um objetivo fixo, né? Não vai ser um objeto fixo. Então, nem sempre você vai querer comer a mesma coisa, no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Isso vai variar bastante. Então, podemos dizer que no caso da pulsão, a satisfação é parcial, diferente, né, do instinto, que a satisfação seria plena. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu tenho um canal lá no Telegram também, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. É só vocês entrarem lá, eu mando ali, aviso quando tem conteúdo novo. Tem materiais que eu mando por lá também, que eu não tenho como mandar por aqui. Então é legal vocês entrarem no canal do Telegram para que vocês conheçam um pouco mais ali dos materiais que eu disponibilizo para vocês que estão assistindo o meu canal. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise e até mais!